lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Depois que o rei Nabucodonosor recebeu o juízo divino e ficou 7 anos com uma doença mental, o que aconteceu? Vamos ler o que está em Daniel capítulo 4, versos 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Percebemos neste relato de Nabucodonosor que após o juízo e punição de Deus sobre ele, Nabucodonosor até que enfim se arrepende, se torna mais humilde e reconhece a soberania de Deus. Antes, Nabucodonosor pensava que ele era uma espécie de divindade e que tudo iria acontecer de acordo com a vontade dele. Ele deixou de se arrepender várias vezes. Porém, chegou o momento em que Nabucodonosor reconheceu que Deus era soberano, reconheceu que ele, Nabucodonosor, dependia, a sua vida, o seu domínio, o seu governo também dependia de Deus. Mas nessa história nós vemos também a misericórdia de Deus para com Nabucodonosor. Isso porque Nabucodonosor já tinha perdido 3 oportunidades anteriores de aceitar o Deus de Israel como seu Senhor e Salvador, só que ele não quis. E quais foram as oportunidades? Você vai relembrar agora. A primeira oportunidade ele teve quando reconheceu a sabedoria excepcional dos 4 jovens cativos da Judéia, Daniel e seus 3 amigos, como lemos ali em Daniel 1. Uma outra oportunidade de aceitar a Deus e reconhecer a soberania de Deus, Nabucodonosor teve quando Daniel interpretou o seu sonho, como lemos em Daniel capítulo 2. E uma terceira oportunidade, o rei teve a oportunidade de se converter ao ver que os 3 hebreus que ele havia jogado na fornalha ardente não sofreram um queimado sequer. E ele ainda viu um ser sobrenatural acompanhando aqueles 3 jovens dentro da fornalha. Então, se esses eventos não convenceram Nabucodonosor de que ele deveria parar de ser arrogante e mau, o que mais o convenceria, amigo ouvinte? Deus, de uma forma drástica, agiu para tentar salvar esse indivíduo e não perdê-lo por toda a eternidade. Porque Deus já tinha feito o que ele podia ter feito para converter e convencer Nabucodonosor. Até que por fim, amigo ouvinte, no capítulo 4, Deus dá uma 4ª chance a ele. E finalmente, Deus conquistou o coração de Nabucodonosor. E Deus é tão bondoso que Deus fez com que ele fosse restaurado ao seu ofício real. Deus faz isso, amigo ouvinte, porque de acordo com 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é a salvação para todos. Deus atua de forma individual, de uma forma personalizada, para alcançar qualquer pecador, para que cada pecador tenha uma experiência real com Deus e se convença de que Deus é o Criador, é o Salvador e o seu melhor amigo. Por isso, a história de Nabucodonosor nos mostra também essa realidade, de que não importa quem seja o ser humano,
pagão, ateu, agnóstico, não importa. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e Deus vai atuar de uma forma individual com cada uma dessas pessoas, porque o desejo dele é que todos sejam salvos. Amanhã vamos ver evidências de que Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel. E eu espero que você me acompanhe no estudo de amanhã, quando finalizaremos a nossa análise, o nosso breve comentário sobre o capítulo 4 do livro do profeta. Que Deus guie os seus passos e até amanhã. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube, e seria muito importante que você se inscrevesse, porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Hoje veremos evidências da conversão de Nabucodonosor. E a conversão de Nabucodonosor, amigo ouvinte, nos mostra que realmente Deus pode transformar qualquer pecador se este pecador permitir que Deus atue na mente dele. Uma expressão muito interessante, entre outras, em Daniel 4, que nos mostra a conversão de Nabucodonosor, encontramos no versículo 35. Primeiramente ele diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Aqui nós vemos que ele mudou totalmente a sua forma de ver a vida. Antes ele achava que ele era uma espécie de divindade e que tudo que estava ali acontecendo de bom em Babilônia era por causa dele. E o Deus de Israel estava totalmente fora da jogada. Agora ele reconhece que em comparação com a Deus, todos os moradores da terra, inclusive ele, Nabucodonosor, não é nada em comparação com a divindade. Ou seja, Nabucodonosor desenvolveu humildade. E percebemos no capítulo 4 também que o rei Nabucodonosor transcreveu uma própria carta e distribuiu ao seu império. Raramente, amigo ouvinte, um monarca antigo escrevia qualquer coisa depreciativa sobre ele. Isso era praticamente impossível. Todos os documentos antigos, reais, que os arqueólogos descobrem, não veem os reis falando de forma depreciativa deles mesmos, mas glorificando a si mesmos. Só que um documento como esse, Daniel 4, é de uma preciosidade tremenda. Porque no documento o próprio rei admitiu o seu orgulho e o seu comportamento bestial, e ao admitir o seu orgulho, o seu comportamento, ele está indicando aqui uma genuína conversão. Quem ele era até o capítulo 13 e no que ele se tornou após o capítulo 4. Além disso, nós vemos que o rei, na sua carta, estava agindo como um missionário. Se você perceber, ele finaliza no verso 37,
dizendo o seguinte: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele reconheceu que Deus deveria humilhá-lo e, ao mesmo tempo, ele dá um aviso para todos de que ele aceitou ao Deus de Israel como seu Deus e que as pessoas que se andassem na soberba como ele, Nabucodonosor, elas teriam as mesmas consequências. Então Nabucodonosor age aqui como um missionário, ou seja, ele não guardou para si a experiência que ele teve com Deus, mesmo que de forma drástica. Então nós vemos aqui no capítulo 4 um rei humilde e grato, cantando louvores a Deus, nos advertindo contra o orgulho e sendo, obviamente, um rei missionário. Isso mostra a conversão de Nabucodonosor. A Bíblia, amigo ouvinte, apresenta para nós um remédio muito eficaz contra o orgulho e a arrogância. Na verdade, é o remédio e a solução para a arrogância. Este remédio e essa solução têm o mesmo nome: Jesus Cristo. Por quê? Se você ler o que Paulo diz em Filipenses 2, 1 a 11, você vai entender que não há argumentos para sermos orgulhosos. Se lermos Filipenses 2, 1 a 11 e compreendermos a mensagem acerca da humildade de Jesus, você e eu perderemos todo tipo de argumento em favor da arrogância, em favor do orgulho, e nos tornaremos pessoas humildes. Quer ver? Vou ler para você então Filipenses 2, 1 a 11, para que você e eu nos apropriemos agora do medicamento, da solução para o orgulho e a arrogância. Filipenses 2, 1 a 11, na Nova Versão Transformadora. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aqui agora o apóstolo vai nos dar a receita de como podemos imitar a Jesus para não sermos egoístas, orgulhosos, não cuidarmos apenas dos nossos próprios interesses, mas também olharmos pelos interesses dos outros. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus é Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O apóstolo Paulo convida os irmãos da igreja de Filipos a refletirem na humildade de Cristo para que eles pudessem desenvolver a humildade de Cristo. E como que Cristo manifesta essa humildade, amigo ouvinte? Mesmo Cristo sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Em favor do ser humano e do plano de salvação, Jesus esvaziou-se, não fez uso dos seus atributos divinos, tornou-se um ser humano, foi humilhado e morreu na cruz. Imagine, ele desceu
Isso sim é descer de posição. Se você acha que perder uma função de gerente ou de presidente numa empresa é perder posição, Jesus, ele sim perdeu posição. De Deus, se tornou divino humano. Transformou-se num ser humano para morrer por nossos pecados. Então, se Jesus, amigo ouvinte, sendo Deus, o dono, o criador do universo, não se apegou à sua divindade, como que eu e você vamos ter autorização para nos apegarmos ao orgulho e à arrogância? Se Jesus esvaziou-se a si mesmo para vir a este mundo morrer por nós, como que não vamos nos esvaziarmos do orgulho e da arrogância? Jesus Cristo e a sua encarnação são as soluções para qualquer coração orgulhoso. Qualquer pessoa que entrar em contato com este conhecimento, com essa doutrina, ela deixa de lado o orgulho e exaltará Jesus. Muito obrigado por sua companhia no estudo desta semana. Que Deus abençoe você ricamente. Na próxima semana vamos estudar o capítulo 5 do livro de Daniel. Um forte abraço e até lá. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Ao longo da próxima semana, nós vamos estudar uma das lições mais importantes do livro de Daniel. Vamos analisar o capítulo 4 e o que o capítulo 4 tem a nos ensinar sobre o perigo do orgulho. No capítulo 3, nós aprendemos que o rei Nabucodonosor, mesmo tendo recebido de Deus uma revelação no capítulo 2, de que Deus é o soberano, de que Deus é aquele que comanda o universo, e mesmo Deus tendo dito no capítulo 2 para Nabucodonosor que o reino dele um dia seria sucedido por Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma, Nabucodonosor não aceitou isso. E no capítulo 3, por causa do seu orgulho, ele constrói uma estátua de ouro, pede para que as pessoas adorem essa estátua, mais ou menos dizendo o seguinte: não, meu reino não vai passar. Eu não sou só a cabeça de ouro da estátua, como Deus revelou para Daniel no capítulo 2, diríamos assim, né? Eu sou todo o meu... Eu sou a estátua toda. Enquanto que no capítulo 2, Nabucodonosor era representado pela cabeça de ouro da estátua que ele viu no sonho, ele construiu uma estátua de ouro com o corpo inteiro para dizer o seguinte: o meu reino é eterno e não tenho o que discutir. Então Nabucodonosor precisou receber um segundo sonho, para Deus lembrar a ele que ele não era nada, e que o poder, o domínio que ele tinha, foi por causa da permissão de Deus. E o capítulo 4 trata exatamente disso, né? O capítulo 4 mostra a forma como Deus atuou para que Nabucodonosor compreendesse a importância de ser humilde. Depois de tudo que Deus tinha feito, revelado a ele a história do mundo por antecipação em Daniel 2, não permitido que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem queimados na fornalha ardente, a segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo, na sua condição pré-encarnada, estava dentro da fornalha com aqueles jovens, e eles não foram queimados. Nabucodonosor viu este milagre e mesmo assim ele continuava orgulhoso. Porque no capítulo 4 chega o momento em que Nabucodonosor diz assim: não é esta grande Babilônia que eu construí?
o meu poder. Ou seja, ele não reconheceu a Deus em nada. E Deus tomou uma medida muito drástica. Deus fez com que Nabucodonosor ficasse com uma doença mental durante um tempo, até que Nabucodonosor fosse curado e viesse a voltar à sanidade mental e reconhecesse que Deus é soberano. Então no capítulo 4 nós vamos acabar vendo que o orgulhoso Nabucodonosor se torna humilde e podemos perceber ali a conversão dele no capítulo 4. É muito perigoso, amigo ouvinte, o orgulho. É isso que o capítulo 4 de Daniel quer nos ensinar, entre outras coisas. Veja, por exemplo, o que diz Provérbios 11, verso 2, na Nova Versão Transformadora. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. O orgulho o levou à desgraça. Ele ficou com uma doença mental. Alguns especialistas acham, alguns comentaristas, ele pode ter ficado com a doença boantropia ou licantropia. O que são essas doenças? Boantropia, a pessoa pensa que é um boi. E licantropia pensa que é um lobo. E a pessoa realmente come capim. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele teve essa doença mental. E veja o que diz Provérbios 11, 2. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Então a desgraça veio a Nabucodonosor por causa do seu orgulho. Outro texto que você e eu devemos considerar, juntamente com essa história de Nabucodonosor, é Provérbios 16, 18 e 19, que diz o seguinte: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Então, a mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor, queda, desgraça, vai acontecer com todo orgulhoso e arrogante, mais cedo ou mais tarde. Então, a lição desta semana vai nos convidar a refletirmos na história de Nabucodonosor, um rei arrogante, e o que Deus fez para que este rei se tornasse humilde. Amigo ouvinte, não espere você cair na desgraça para se tornar humilde. Não espere vir a destruição e a queda para você deixar de lado a arrogância e o orgulho. Vamos aprender com o capítulo 4 de Daniel como podemos ser humildes e o que não devemos fazer para não cairmos como aconteceu com Nabucodonosor. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Eu espero contar com a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Hoje vamos analisar alguns detalhes do capítulo 4 do livro de Daniel para entendermos melhor o que aconteceu com o rei Nabucodonosor para que Deus o punisse de forma severa a fim de torná-lo uma pessoa humilde. Nabucodonosor era um rei muito arrogante. E quando você lê o capítulo 4, você percebe que o Nabucodonosor, mudado, começa a contar a sua própria história de como ocorreu, diríamos assim, a sua conversão, mesmo que não fosse total, porque ele continuava ainda pagão, mas ele mudou a sua forma de agir em relação ao Deus de Israel, ele se tornou uma pessoa mais humilde. Deus deu a Nabucodonosor um sonho. E nesse sonho, o que Nabucodonosor viu? Ele viu uma grande árvore que alcançava até o céu, e embaixo dessa árvore os animais viviam, as aves ficavam sobre esta árvore. Esta árvore protegia e dava sustento a todos. Na Bíblia, amigo ouvinte, muitas vezes árvores são usadas como símbolo de reis, nações e impérios. Então você pode ler isso, por exemplo, em Ezequiel 31, Oséias 14, Zacarias 1, 1 e 2, Ezequiel 17. E por isso a grande árvore, você pode ver no próprio capítulo 4, era uma representação do arrogante Nabucodonosor.
E Nabucodonosor foi arrogante, porque mesmo Deus tendo falado com ele já num primeiro sonho, mesmo Deus tendo feito um milagre no capítulo 3, ou seja, Deus já vinha há algum tempo falando com Nabucodonosor, para que Nabucodonosor reconhecesse a soberania de Deus. Nabucodonosor chega no auge da arrogância, quando após milagres e um outro sonho, no verso 30 do capítulo 4, Nabucodonosor diz assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, ele não reconhecia a grandiosidade, a soberania, o amor, o cuidado de Deus até aquele momento. Mesmo Deus tendo feito grandes coisas para se revelar a ele. E Nabucodonosor atribuía-se a si um poder da própria divindade. Ele era o responsável pelo grande êxito da Babilônia. Ele tinha um grandioso poder, ele tinha uma grande majestade. Isso era o que ele pensava. E o que acontece, amigo ouvinte? Daniel revela para Nabucodonosor que a grande árvore representava o próprio Nabucodonosor. E que a árvore cortada representava que Nabucodonosor teria o seu orgulho cortado, abatido. E que ele viveria com os animais, até reconhecer a soberania de Deus. Amanhã, amigo ouvinte, vamos continuar analisando este capítulo, para você ver o quanto é importante nós aprendermos a não cairmos no mesmo erro de Nabucodonosor. Permitirmos que o orgulho, a arrogância, a autossuficiência tome conta de nós. Como nós lemos num texto de ontem, não é? Em Provérbios, capítulo 11, verso 2 e também 16, 18 e 19, o orgulho ou a arrogância precede a queda. Toda pessoa arrogante e orgulhosa vai ter uma queda. Mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Porque como diz Gálatas 6, verso 7, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então a história de Nabucodonosor nos mostra que Deus é soberano, que Deus quer nos alcançar de todas as formas, mesmo que para isso tenha que nos dar algumas varadas. E ao mesmo tempo, o capítulo 4 nos mostra o perigo do orgulho e da arrogância. Então continue acompanhando o estudo. Amanhã vamos analisar mais alguns detalhes do capítulo 4, bem como também, obviamente, na terça, na quarta e na quinta-feira. Que Deus abençoe a você, um abraço e até o nosso próximo estudo. Vamos continuar, amigo ouvinte, a nossa análise, amigo ouvinte internauta, a nossa análise do capítulo 4 do livro de Daniel. Nós aprendemos ontem que Deus deu um segundo sonho a Nabucodonosor, só que desta vez Nabucodonosor não esqueceu do sonho, e Daniel deu a interpretação revelando que o sonho tinha a ver com o próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor viu uma grande árvore, e sobre esta árvore todos os animais, as aves, todos tinham o seu sustento desta árvore. Esta grande árvore representava o próprio Nabucodonosor, que tinha um grande império de quem muitas pessoas dependiam dele para a própria subsistência, porque ele era o rei, ele era quem governava, era ele quem ditava as leis. E Deus, amigo ouvinte, revelou, por meio desse segundo sonho dado a Nabucodonosor, que Nabucodonosor, se não mudasse, ele seria castigado. E como? Nabucodonosor viveria entre os animais. E eu mencionei para você, no sábado, que Nabucodonosor ficou com uma doença mental, né? Ele passou a comer capim. Então, isso pode ser boantropia, ou seja, a pessoa pensa que é um boi, ou licantropia, a pessoa pensa que é um lobo, né? E ele ficou com essa doença mental. Agora, Deus, amigo ouvinte, antes de dar esta penalidade a Nabucodonosor, Deus já havia falado com ele de várias formas,
Deus já tinha feito um milagre tremendo na frente dele e ele não deixou se convencer. Continuou arrogante, continuou orgulhoso. Só que além desse segundo sonho, em que Deus revela o que ia acontecer com Nabucodonosor, Deus dá uma solução para ele. Não precisava acontecer isso com Nabucodonosor. Por quê? Olha o que diz Daniel no capítulo 4, verso 27, depois que Daniel dá a interpretação do sonho. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então Daniel, educadamente, passa a mensagem de Deus para ele, dizendo o seguinte: olha, Nabucodonosor, vai acontecer isso com você. Mas se você se arrepender, abandonar os teus pecados, as tuas iniquidades, e você passar a usar de misericórdia para com os pobres, pode se prolongar a sua tranquilidade. Então, o que Deus revelou nesse sonho Nabucodonosor era uma profecia condicional. Nós vamos analisar sobre isso amanhã, ok? Esta profecia se cumpriria com uma condição: se Nabucodonosor continuasse arrogante. Se ele não continuasse arrogante, essa profecia não se cumpriria, ok? Mas Nabucodonosor, amigo ouvinte, cometeu vários pecados, iniquidades, homicídios. Agora, o que Deus destaca aqui nesse verso, a opressão aos pobres. Veja que interessante, né? O Babilônia era uma das maravilhas do mundo antigo. Tinha jardins suspensos, centenas de templos, projetos incríveis. Só que para construir isso, Nabucodonosor explorou a mão de obra escrava e negligenciou os pobres, né? Então a riqueza do império dele havia sido adquirida pela opressão aos pobres, pelo maltrato, não é? E para satisfazer o seu próprio orgulho. E o que diz, amigo ouvinte e amigo internauta, Provérbios 14:31, sobre uma pessoa que maltrata um pobre? Vou ler para você na Nova Versão Transformadora. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Cada vez que alguém oprime uma pessoa pobre, essa pessoa insulta ao próprio Deus. Isso é grave. E quem ajuda o necessitado honra a Deus. É como se estivesse fazendo algo por Deus. E obviamente essa pessoa é recompensada. Nabucodonosor teve uma grande queda por causa do seu orgulho e arrogância, que o levou a não reconhecer a soberania de Deus e que o levou a fazer uso do trabalho escravo. E amigo ouvinte, eu precisamos fazer uma autoanálise. Será que não estamos também falhando neste ponto e correndo o risco de colhermos resultados ruins na nossa vida por maltratarmos aqueles que são pobres, aqueles que são, quem sabe, liderados por nós? Nós temos, amigo ouvinte, como cristãos, que evitarmos dois extremos que agradam ao demônio. O primeiro extremo é oprimir um pobre, porque oprimir um pobre é a mesma coisa que ofender ao Criador, ou seja, a pessoa vai pagar por isso mais cedo ou mais tarde. Este é um extremo. Você não pagar um salário justo para quem merece. Você não repartir as bênçãos e os recursos que Deus lhe deu para com outras pessoas que não têm. Então esse é um extremo. O outro extremo é você dar migalhas para os pobres, simplesmente para dar um agradinho, e você não ensinar os pobres a se ajudarem. Então existe um falso socialismo, não é? Dá-se uma migalha para os pobres para eles se contentarem com aquilo, pensarem que aquilo é tudo na vida deles, não é? E não ensina esses pobres a empreenderem mais,
a ficarem menos dependentes do governo. Né? Então, isso é uma coisa, esse é um outro extremo que agrada a Satanás. Então, o que você e eu devemos fazer? Termos equilíbrio. Devemos ajudar os pobres, mas também devemos ensinar os pobres a se ajudarem. E que bom que o Brasil está mudando essa situação. Tem que ajudar os necessitados, mas também tem que ensiná-los a se ajudarem. Ensiná-los a trabalharem, a empreenderem. Então, para você e eu termos um equilíbrio em relação a isso, não sermos arrogantes e opressores como Nabucodonosor, e não sermos também, diríamos assim, politiqueiros, querendo dar migalhas para os outros, simplesmente para nos mantermos num poder, ou mantê-los na ignorância para que simplesmente nos sustentem. Então você e eu precisamos ler mais a Bíblia. E eu recomendo também a leitura de um capítulo do livro Beneficência Social, capítulo 23. Esse livro foi escrito por Ellen White. O capítulo 23 dá este ponto de equilíbrio a você e a mim. O título do capítulo é Ajudando os Pobres a se Ajudarem. O capítulo nos incentiva a repartirmos nossos recursos com os pobres, mas o capítulo também nos ensina, com base na Bíblia, a ensinarmos os pobres a se ajudarem. E interessante que muitas pessoas que falam em ajudar os pobres, eles deixam tudo para o governo e eles não fazem nada. Isso não vai justificar ninguém diante de Deus. A ajuda aos pobres é algo individual, é algo pessoal que todo cristão deve de fazer. Então tenha isso em mente, considere esses princípios para que você e eu não tenhamos a mesma queda que Nabucodonosor teve, ou algo parecido. Obrigado por sua companhia no estudo de hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo, a nossa reflexão sobre Daniel capítulo 4. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Hoje continuaremos o nosso estudo do livro de Daniel e veremos que, infelizmente, o rei Nabucodonosor não aceitou o conselho de Daniel e manteve o seu orgulho de forma implacável. E qual foi o resultado? Recebeu o juízo divino. Vamos ler Daniel capítulo 4, versos 28 a 33, para vermos qual foi o juízo divino sobre Nabucodonosor. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor,
já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre o rei, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. O juízo de Deus sobre o arrogante Nabucodonosor foi uma condição mental patológica que o fez ser afastado do palácio. Como eu disse já durante a semana, essa condição patológica poderia ser a licantropia, a pessoa pensa que é um lobo e age como lobo, ou poderia ser a boantropia, a pessoa age como se fosse um boi. Existe também a zoantropia clínica, né? Que é a condição que leva o paciente a agir como um animal. De acordo com o autor da nossa lição dessa semana, na modernidade essa doença tem sido chamada de disforia de espécie, né? A pessoa tem a sensação de que o corpo é da espécie errada e existe nessa pessoa o desejo de ser um animal. É uma doença psiquiátrica. E foi isso que acometeu Nabucodonosor, uma doença psiquiátrica que o fez pensar ser um animal. E não precisava, amigo ouvinte, Nabucodonosor aprender da maneira mais difícil, porque Deus deu a ele um sonho, Daniel explicou o significado do sonho e lhe deu um conselho para que deixasse a impiedade e o maltrato para com os pobres, e ele poderia ter aprendido da forma mais fácil. Quando estava investido do poder real, ele poderia ter refletido sobre o seu relacionamento com Deus, mas não o fez. Ele continuou arrogante, pensando que fosse uma espécie de divindade e que ele mandaria no mundo todo o quanto tempo ele quisesse. E aí Deus teve que fazer com que ele fosse acometido desta doença, para Deus executar o juízo sobre este ímpio rei e arrogante rei e dar a seguinte lição: que quem domina é Deus e não os seres humanos. Quem domina é o céu. O dono do universo, o dono do mundo é Deus. É Ele quem constitui reis, Ele quem permite reis, mesmo que as pessoas escolham errado, como diz Oséias 8, verso 4. A lição que Deus quis passar para Nabucodonosor é que Deus tem o domínio sobre o reino dos homens e por isso devemos abater o nosso orgulho e a nossa arrogância. A profecia dada a respeito de Nabucodonosor era uma profecia condicional. Ela se cumpriria se Nabucodonosor continuasse orgulhoso. Agora, se ele parasse de ser orgulhoso, a profecia não se cumpriria. Em Jeremias 18, versos 7 e 8, lemos sobre este princípio, sobre esse tipo de profecia. Há uma condição para que certas profecias se cumpram. E há as profecias incondicionais, por exemplo, a volta de Cristo. Ela vai ocorrer, queiramos ou não. Mas é uma pena que Nabucodonosor não tenha aproveitado a oportunidade e tenha aprendido da forma mais difícil. Que você e eu, amigo ouvinte, aproveitemos as oportunidades, aproveitemos a oportunidade deste relato bíblico e aprendamos a não sermos orgulhosos, a não sermos arrogantes, aprendamos isso da maneira mais fácil. Que Deus abençoe a sua vida, um abraço e até amanhã. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus,
eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.